a balança comercial dos Estados Unidos registrou um aumento no déficit durante o mês de maio. O rombo comercial norte-americano atingiu 77 bilhões 600 milhões de dólares, um resultado que veio praticamente em linha com o consenso do mercado, que esperava um déficit de 78 bilhões de dólares. As economias americanas, as exportações norte-americanas caíram para 317 bilhões 700 milhões de dólares. Já as importações avançaram e somaram 395 bilhões 300 milhões de dólares no mês de maio. Quem comenta esses números com a gente agora é Elisa Machado, economista-chefe da CAT Investimentos. Elisa, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, em nome da CAT Investimentos, a possibilidade de participar desse programa com vocês. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Elisa, queria começar perguntando sobre essa premissa adotada pelo governo dos Estados Unidos, o governo de Donald Trump, que envolvia uma tentativa de reduzir ou até mesmo zerar, transformar em superavitar essa relação comercial dos Estados Unidos com os demais países, principalmente via aplicação de tarifas. Eu queria entender se esse incremento, esse aprofundamento do déficit comercial norte-americano, ele teria alguma correlação com a derrubada das tarifas por parte da Suprema Corte norte-americana ou seriam outros fatores que aprofundariam exatamente a relação negativa, né, de receitas e de embarques e desembarques de produtos do país? Bom, Vitor, a primeira, enquanto você apresentava, né, fazia a chamada da reportagem, acho que o primeiro ponto é que desse déficit de 77 bilhões, o Brasil não tem participação nesse déficit, né? Na verdade, a gente tem hoje uma balança comercial praticamente equilibrada, né, entre o Brasil e os Estados Unidos. Quando a gente fala, né, em termos macroeconômicos, desculpa, o déficit ele é resultado de um diferencial de crescimento acima de tudo, né? A gente hoje tem a economia americana com um crescimento robusto, apesar, né, da elevação da taxa de juros que ocorreu nos últimos semestres, e isso impulsiona as importações, né, e faz com que as empresas americanas direcionem seus produtos para o mercado doméstico em detrimento do mercado externo, né? E tudo isso contribui para o aumento desse déficit comercial, né, que os Estados Unidos têm com o resto do mundo. Então, existem sim, obviamente, né, questões idiosincráticas de determinados setores, mas, a meu ver, existe uma questão macroeconômica por trás disso, né? A economia americana continua apresentando crescimento forte, não por outro motivo, né? Existe toda essa discussão sobre a dificuldade, né, do Banco Central americano em cair juros, com até mesmo o mercado tendo chegado a precificar, no passado recente, necessidade de elevações adicionais, né? Tudo isso está correlacionado. Lisa, queria entender, você menciona, claro, essa relação entre Brasil e Estados Unidos, ela é, inclusive, dentro dos próprios preceitos e ideologias defendidas por Donald Trump, é positivo para os Estados Unidos. Mas eu queria entender, com essa perspectiva de uma aplicação de nova rodada de tarifas, agora sob outras justificativas, né? Agora, por exemplo, essa que envolve o Brasil, mas não só o Brasil, a gente pode ter acompanhado como um dos fatores para impulsionar esse déficit comercial norte-americano, a antecipação também de compras por parte dos principais parceiros comerciais norte-americanos para tentar evitar essas sobretaxas, pelo menos anunciadas, pré-anunciadas? Esse é um comportamento normal, né? Quando uma empresa sabe que o seu insumo vai encarecer, seja por que motivo, né? E tarifas seriam um motivo, existe essa antecipação. Isso nem sempre é fácil de ser feito, né? Porque a gente tem que essas empresas, elas trabalham com contratos longos, né? Produção muito próxima da sua capacidade, né? Na verdade, né, as empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos. Então, esse efeito existe sim, mas ele não é o responsável pelos números que a gente tem visto, né? Acontece, é normal uma antecipação, mas não é. Eu acho que quando a gente olha, né, tarifas que a gente está pensando em questões estruturais, né, das economias envolvidas, a discussão ela é uma discussão muito mais complexa, né? É uma discussão que tem muito mais a ver
com questões de produtividade, diferenciais de crescimento e outros detalhes, né? Entender, a gente tem um cenário nos Estados Unidos que é o chamado déficit gêmeos, né? A gente fala muito sobre isso, principalmente aqui no Brasil, quando há essa preocupação bastante significativa sobre o ambiente fiscal, que não é tão diferente nos Estados Unidos. A gente tem visto o país precisar emitir títulos de dívida para financiar e para rolar a sua própria dívida com uma taxa de juros elevada lá. Eu queria entender se a gente vai acompanhar algum tipo de movimento que force exatamente os Estados Unidos buscarem dinheiro em âmbito internacional e se esses dados trazidos hoje podem impactar de alguma forma também a condução da política monetária lá nos Estados Unidos. A gente acompanhou na semana passada a publicação do payroll, né, o que deu pelo menos uma perspectiva de que, quem sabe, os Estados Unidos não precisassem aumentar os juros por lá, mas eu queria entender exatamente que correlação a gente consegue fazer com essa necessidade de financiar a máquina pública, de ofertar títulos no mercado internacional e, evidentemente, os impactos disso na condução da política monetária. Bom, vamos lá, né? No pós-pandemia, isso a gente pode generalizar, porque a maioria dos países, né, quase a totalidade dos países ocidentais seguiram por esse caminho. A gente viu uma expansão dos gastos fiscais, né, transferências, com o objetivo de manter as economias aquecidas, né, de não ter uma restrição de demanda por conta dos efeitos da pandemia. O outro lado disso foi esse aumento, né, do endividamento das principais economias, e aí, como você mesmo mencionou, o Brasil está nesse conjunto, Estados Unidos também. E essa história do déficit James, ela vem justamente disso, né? Quando você tem uma política fiscal expansionista, ou seja, que fomenta, né, que tem como objetivo acelerar ou manter aquecido, né, o nível de atividade da economia, ela acaba, né, o objetivo dela é manter esse consumo dinâmico, esse consumo aquecido. Isso faz com que as importações cresçam e que o déficit comercial aumente. Então, por isso eles são déficits gêmeos, né? Você gera um déficit fiscal por conta dessas políticas expansionistas do ponto de vista de nível de atividade e, ao mesmo tempo, por essa atividade aquecida e aumento nas importações, né, que as importações, elas são função, né, elas respondem, né, ao crescimento econômico, você acaba por gerar também um déficit comercial. Então, eu acho que isso aí é que está na raiz dessa discussão. Com relação à taxa de juros, né, mais uma vez, eu acho que o debate macroeconômico, desse ponto de vista, ele pode ser até bastante generalizado, né? Mais uma vez, o que acontece no Brasil é muito similar ao que acontece nos Estados Unidos, né, guardadas as proporções numéricas, digamos assim, né, de ordem de grandeza. A gente vê hoje, por conta, né, dessas políticas monetárias expansionistas, uma necessidade dos bancos centrais manterem as taxas de juros em patamares elevados, porque acaba que esse processo, né, o peso, né, do controle da inflação acaba ficando muito mais sobre as costas, né, das autoridades monetárias por conta dessas políticas fiscais expansionistas. E aí, quando a gente fala em taxa de juros e fala em inflação, eu acho que tem alguns detalhes sobre essa nova rodada de intenção de aplicação de tarifas, que o fato dos Estados Unidos ter tirado, né, dessa lista produtos que são muito inflacionários, né, no que diz respeito à cesta de consumidores finais nos Estados Unidos. Por exemplo, carnes e outros produtos, café, outros produtos agrícolas, eles foram retirados dessa lista. Por quê? Na outra rodada, né, que a gente teve de tarifas no final do ano passado, início desse ano, a gente viu que a inflação americana ela respondeu de forma bastante rápida, né, dificultando ainda mais esse objetivo do Banco Central do Banco Central americano de reduzir juros. E ao mesmo tempo, né, a gente é interessante, né, que são os dois lados da mesma moeda. No Brasil, como a gente teve, né, um excesso de oferta desses produtos que não puderam ser exportados para os Estados Unidos, a gente teve no final, né, de 2025 e início de 2026 até um ambiente benéfico do ponto de vista de inflação, que até permitiu que o Banco Central aqui começasse a sua redução de juros. Por quê? Né? O produto que não foi exportado para os Estados Unidos, ele foi vendido no mercado interno, fazendo um alívio, né, sobre as pressões de demanda domésticas. Então, dessa vez, os Estados Unidos está fazendo diferente, né? Ele tirou
da lista esses produtos que impactam mais diretamente os preços ao consumidor, né? Hoje a gente tem uma lista que é basicamente de insumos para a indústria americana, né? Elisa, muito rapidamente, a gente teve a partir da aplicação daquela primeira rodada de tarifas por parte de Trump, um incremento daquela discussão sobre friendshoring e nearshoring. Eu queria entender se o impacto, talvez, na confiança dos Estados Unidos como um parceiro comercial poderia ter impactado também esses números, né, incrementando o déficit comercial ou não. A dependência exatamente de insumos manufaturados, também produtos agrícolas, impediria essa mudança, né? A busca, por exemplo, por novos parceiros que possam garantir esses mesmos produtos? Eu acho que, na verdade, né, esse processo ele é um processo que tem que ser colocado, né, do ponto de vista histórico, né? A gente viveu aí nos últimos 30 anos um incremento da globalização, né, que permitiu que países crescessem com taxas de inflação baixa. E a gente vê já há alguns anos, principalmente depois da pandemia, né, uma reversão nesse processo. E aí essa questão do nearshoring que você mencionou, isso está inserido nesse contexto, né, que é você tentar, a gente, no momento, né, da pandemia, a gente veio à tona, né, dependência exclusiva de produção de componentes estratégicos e muito importantes, muitas vezes de um único país ou uma única empresa. Então, eu acho que existe sim, né, um movimento ao redor do mundo que é essa retração, né, dessa tendência de globalização, ou seja, de trazer de novo, né, produção para perto, né? Eu acho que isso aí até por conta dessas questões, digamos assim, estratégicas, né? Que a gente viu uma interrupção de cadeias importantes e o efeito que isso teve sobre as economias, principalmente efeitos inflacionários e até mesmo de escassez de produtos, né? Então, esse movimento, ele é um movimento global. É claro que em alguns países isso é mais exacerbado, né, do que outros, mas isso tem a ver com, sim, talvez questões geopolíticas, mas também com questões macroeconômicas, dado o que a gente viveu aí no pós-pandemia. Com Elisa Machado, economista-chefe da CAT Investimentos. Elisa, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço. Até mais.